Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, o podcast onde o Cinematório atende aos pedidos dos nossos ouvintes. Eu sou Renato Silveira. Oi, e eu sou Kel Gomes. Neste episódio, a gente vai falar sobre a série The Last of Us, sucesso da HBO, baseada em um sucesso dos videogames, do PlayStation. A gente teve aí durante 2023, nesse início de 2023, a exibição da série, que foi um sucesso de audiência e traz todo esse imaginário dos filmes de zumbi, assim como no jogo, A gente vai falar aqui hoje sobre a série. A gente de vez em quando fala sobre séries aqui, Kel? Não é o nosso foco, mas em alguns momentos a gente traz, Aqui no Escolha da Audiência são os filmes que os nossos ouvintes, que fazem parte do Cineclube Cinematório, pedem, que a gente comenta. Mas a gente teve muitos pedidos para falar de The Last of Us. Poderia ter sido um Cinematório Café, mas como teve tantos pedidos, falei assim, vamos fazer uma Escolha da Audiência para a gente atender todo mundo. Então, agradecer aqui ao Elcio da Silva Júnior, ao Rafael Braga, ao Thiago Vaz, são alguns dos nossos apoiadores que nos pediram, insistiram para a gente fazer um podcast sobre a série. E foi muito bom, ter essa oportunidade de falar de uma série que parte de um jogo, Geralmente a gente vê o contrário, e aqui a gente está vendo como que os games também oferecem narrativas audiovisuais muito ricas e que levam adaptações interessantes para a tela. E para a gente comentar The Last of Us, hoje aqui é uma edição especial, A gente está inclusive com um convidado, e René França está conosco. René, que vocês já conhecem dos nossos podcasts, ele que é professor, crítico de cinema e também cineasta, diretor do filme Terra e Luz. René, muito obrigado pela participação aqui conosco para a gente falar sobre The Last of Us. Obrigado pelo convite. Pois é, o Terra e Luz é um filme de um pai, entre aspas, levando a filha num mundo pós-apocalíptico, Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Massa. Bom, para você que está nos ouvindo e quer também fazer um pedido para a gente falar sobre um filme, uma série, aqui no Escolha da Audiência, é só vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre no nosso site cinematório.com.br, clique no link lá do Cineclube para você saber como fazer parte. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas, em qualquer uma delas que você estiver, é só clicar no link que está aí na descrição do episódio. O Cineclube funciona dentro da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Por meio dela, você também ajuda o Cinematório simplesmente ouvindo os nossos podcasts pelo aplicativo da Orelo ou pelo site da Orelo. A cada play, a gente é remunerado. E você pode fazer parte do Cineclube apoiando o Cinematório também pela Orelo. Você escolhe lá como você quer participar e aí você nos ajuda ainda mais. Entre lá então em cinematório.com.br para saber como fazer parte. Bom, para a gente falar de The Last of Us, seria interessante a gente ter jogado o videogame. Mas, como nenhum de nós três aqui fez esse serviço, a gente conta com a participação de um dos nossos ouvintes, um dos nossos apoiadores, que é o Elcio, para a gente poder saber como que é a experiência de assistir a série depois de já ter jogado, de ter zerado, como era na nossa época, o jogo. Então vamos ouvir aqui o áudio que o Elcio nos enviou, fazendo esse comentário sobre a comparação, fazendo a comparação entre jogo e série. Olá, Renato. Olá, Kel. Olá, ouvintes. Meu nome é Elcio Moreira da Silva Júnior e eu sou fã de carteirinha do podcast. E para mim é uma honra poder participar do episódio hoje.
Então, eu joguei os dois jogos de The Last of Us logo quando eles foram lançados. Joguei o primeiro em 2013 e virei fã imediatamente. Aí em 2020, quando saiu a parte 2, eu joguei e fiquei mais fã ainda. E The Last of Us pra mim é uma daquelas obras que, mesmo meses depois de ter jogado, eu acabava me pegando, pensando em uma ou outra cena específica que realmente me impactou. Quando a série foi anunciada, eu fiquei com o pé atrás, porque você sabe como que é, né? A adaptação geralmente tem chance de dar errado, ainda mais quando é de uma coisa que você já gosta. E apesar de muita gente falar que o jogo é, entre aspas, cinematográfico, e realmente ele bebe muito do cinema e da TV, ainda assim é um jogo. E o que faz o jogo ser bom é porque ele usa das particularidades da mídia dos videogames para poder contar aquela história. Aí quando saiu o primeiro trailer, eu fiquei ainda mais receoso, porque, claro, o design de produção era muito, muito impressionante, ainda mais considerando que era um orçamento de TV e não de cinema, mas confesso que tipo, tudo parecia tão fiel ao jogo que chegava ao ponto de ficar parecendo uma refilmagem quase que quadro por quadro das cenas do jogo. Aí eu pensei, se é para fazer uma coisa assim tão copia e cola, qual que é o propósito da série? Não é melhor só jogar o jogo de novo, não? Então, mesmo receoso, eu fui ver o primeiro episódio. E ao final da estreia, a série já tinha me conquistado. Enfim, a trama geral é extremamente fiel à trama do jogo, ela segue basicamente a mesma premissa, tem os mesmos personagens, esses personagens têm os mesmos arcos dramáticos, e muitas das cenas foram filmadas com uma fidelidade tão grande ao jogo que elas usam os mesmos diálogos, os mesmos enquadramentos e tem até cortes idênticos. E eu confesso que isso me causou uma certa estranheza, porque você via algo extremamente familiar, mas sentia que tinha alguma coisinha que estava fora do lugar. Mas isso foi ficando menos evidente, essa estranheza foi diminuindo com o passar do tempo, com o passar dos episódios, por dois motivos. O primeiro é que o elenco é todo muito talentoso e os atores conseguiram criar versões daqueles personagens que são particulares e diferem da versão do jogo, apesar de que no papel é o mesmo personagem. E em segundo lugar, e talvez até um pouco mais importante, são os momentos em que a série diverge do material original. Se essas mudanças foram positivas ou negativas, eu acho que vai variar para cada telespectador, mas para mim, em grande maioria, essas mudanças foram positivas. E mesmo quem não tenha gostado delas todas, eu acho que não consegue negar que as mudanças foram deliberadas e com um propósito, e não foi algo simplesmente para ser diferente por ser diferente. Muitas dessas mudanças são pequenas, como o ano em que a trama se passa, o fato da Tess ter sido morta por agentes da Fedra e não por infectados, a ordem de alguns dos eventos, a localização de alguns dos eventos. E creio que tenha sido por questão de logística mesmo, de gravação da série e de fazer as coisas se encaixarem num roteiro mais episódico. Já algumas outras mudanças têm um impacto maior no resultado final da série. Por exemplo, o jogo não se preocupa em tentar explicar a origem do Cordyceps, não tem aqueles flashbacks com cientistas. Outras mudanças existem para poder expandir um pouco os personagens secundários. Por exemplo, no jogo o Sam não é surdo e na cidade onde que eles são encontrados, os inimigos, o grupo inimigo são um grupo de saqueadores aleatórios. E na série eles são expandidos por um grupo revolucionário que liberou a cidade e eles são liderados pela Kathleen, que é uma personagem que nem existe no jogo. Além disso, o jogo tem muito mais momentos de ação e violência do que a série, afinal é um jogo. O Joe e a Ellie matam centenas, talvez até milhares de infectados, de humanos, até chegarem em Salt Lake City. Isso é meio que consequência da mídia, né? Porque o jogo, para ser desafiador e até mesmo divertido, precisa criar vários momentos de ação e encher todas as áreas onde você atravessa com vários inimigos que o jogador tem que tentar vencer ou tentar fugir. E na série não há necessidade disso, o que acaba beneficiando a série. Porque como na série você vê bem poucos infectados, quando eles realmente aparecem, eles acabam aparentando ser muito mais perigosos e assustadores do que eles são no jogo. Porque depois que você já matou 30 instaladores no jogo, eles perdem um pouco daquele impacto de ser assustador. O mesmo vale para a violência, que na série é bem mais pontual do que no jogo, o que torna os momentos em que alguém comete algum ato violento na série, principalmente quando é o Joe ou a Ellie, muito mais impactantes, muito mais surpreendentes, mas a principal e, na minha opinião, melhor mudança é em relação ao Bill e ao Frank. No jogo, assim como na série, o Joe e a Ellie vão procurar pelo Bill para poder conseguir um carro,
Mas, diferentemente da série, no jogo ele ainda estava vivo. E isso proporciona até uma interação divertida que a gente não vê na série, que é a interação entre a Ellie e o Bill. Porque o Bill é paranoico e reservado, e a Ellie é uma adolescente muito curiosa, muito impulsiva, e eles acabam tendo uns embates que é divertido de acompanhar. E enquanto eles estão lá vasculhando a cidadezinha atrás de um carro que ainda funciona, o Bill fica repetindo que se importar com outras pessoas não vale a pena e só traz decepção e risco naquele mundo que já é perigoso. Ele menciona várias vezes que ele tinha um parceiro, mas que eles acabaram se desentendendo e que esse parceiro abandonou ele, mas ele não entra em detalhes sobre a natureza dessa parceria. Até que o Joe, a Ellie e o Bill encontram o corpo de um homem que se matou e o Bill fica em choque e revela que esse cara era o Frank, e ele revela também a natureza romântica do relacionamento deles. Junto com o corpo do Frank, eles encontram uma carta em que o Frank conta que ele havia sido mordido e que preferiu se matar do que se transformar num infectado. Só que nessa carta ele também culpa o Bill pelo distanciamento deles, porque o Frank sempre quis mais da vida do que simplesmente ficar escondido numa cidadezinha, que ele queria conviver com outras pessoas, mas que o Bill era tão paranoico que isso era incapaz de acontecer e eles acabaram se afastando. Esse, para mim, é um exemplo de como que a série pega os elementos básicos do jogo e acaba expandindo ele para algo que é muito melhor e muito mais impactante. A trama dos dois no jogo é boa, mas é algo batido, é algo que a gente já viu em várias outras obras sobre zumbis, sobre mundo pós-apocalíptico, onde que um casal, ou uma família, ou amigos gostam muito um do outro, se amam, mas acabam desgastados pela crueldade daquele mundo e eventualmente algum deles morre numa tragédia e o outro fica desamparado. Mas o fato da série pegar esses dois personagens e transformar a trama deles numa história em que você vê eles se conhecendo, se apaixonando e vivendo juntos uma vida longa, uma vida bonita e muito completa, até que eles morrem em paz, transformou o que no jogo era só mais um exemplo das infinitas tragédias que acontecem naquele mundo numa história de como pode existir amor e felicidade mesmo no mundo cruel como aquele em que nada mais parece esperança. No fim das contas, eu creio que a série se manteve muito fiel ao jogo, mas mesmo assim conseguiu se tornar algo próprio e que funciona muito bem tanto para quem jogou quanto para quem não jogou o game. Eu adoro o conflito final, que para mim tem menos a ver com o fato de que o Joe tomaria ou não aquela decisão e mais a ver com uma mentira que ele conta para ele e que tirou todo o direito de escolha, toda a autonomia dela e acabou plantando uma semente de desconfiança e de ressentimento que vai abalar o relacionamento dos dois de agora para frente. Para finalizar, eu queria dizer que apesar de eu adorar todos os momentos em que a Ellie se permite ser criança, ser adolescente, a minha cena favorita tanto no jogo quanto na série é a conversa entre ela e o Joel, quando ele decide entregá-la aos cuidados do irmão e ela fica ressentida e acaba mencionando que ela não é a Sarah, não é a filha dele. Para quem não jogou, acho que vale até a pena procurar essa cena no YouTube, porque ela é um bom exemplo daquilo que eu falei, das cenas que são praticamente idênticas nas duas versões, até fala por fala. Mas eu confesso que ainda prefiro um pouco a versão do jogo, meio que por memória afetiva e meio pela interpretação dos atores originais. Dito isso, eu adorei a atuação de todo o elenco da série, principalmente dos dois atores principais. Então, é isso. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, Elcio, pelos comentários. Bacana, né? Saber essa percepção de quem conheceu os jogos e algo que eu já havia visto alguém comentando sobre essas diferenças, né, do jogo para a série. E uma das que mais me impressionou que o Elcio comenta é essa do garoto que é surdo na série, mas no jogo não é. Porque foi uma mudança muito significativa para o personagem. E eu achei que foi positiva, inclusive, porque traz essa questão da representatividade, né, uma pessoa com deficiência ali também, e acho que ainda ficou mais emotivo ainda na questão da relação dele com a Ellie, o diálogo deles, né? Então eu achei que ficou massa essa mudança. O que você achou, Kel? Eu gosto também, mais camadas pro personagem, né, e uma forma de comunicação diferente também, né? Uma língua diferente, a língua de sinais. Sempre bom ter mais diversidade nesse sentido. E uma conexão muito bonita, né? Entre a Ellie e o garoto. E sobre o episódio do casal gay, né? O Bill e Frank.
é maravilhoso, assim, é o que o Elcio falou, né? É um momento de se apaixonar, assim, junto deles, né? Pela forma como esse encontro transforma a vida dos dois, assim, e como que são detalhes, né, que vão nos apresentando, assim, até a gente perceber que eles estão apaixonados um pelo outro e estão construindo uma vida tão bonita, assim. É bem legal esse episódio, é um dos meus favoritos, né, à toa que fez grande sucesso, né, acho que todo mundo comenta sobre, porque realmente tem essa beleza, assim, né, de um casal mesmo que, no meio do caos, encontrou uma vida possível e uma vida de respeito um com o outro, de colaboração. Enfim, o Elcio falou muito bem, não só sobre esse episódio, mas sobre a série, né, com muito conhecimento do jogo. Adorei saber dessas diferenças. E que bom que ele gostou, né? Achei massa, assim, porque eu tive essa impressão mesmo, que é uma série que vale a pena tanto para quem já tinha acompanhado a narrativa pelo jogo, quanto para quem não tinha tido contato. E esse era o objetivo deles, né? Então, sucesso total. E o Elcio também falou sobre o elenco, né? Da importância do elenco, que é, para mim, o fundamental também aqui na série. Valeu demais, Elcio. Adorei seu comentário, viu? Obrigadão. Valeu mesmo, Elcio. E uma coisa também que vale a pena a gente destacar é a participação ativa do Neil Druckmann, que é o desenvolvedor dos jogos e também participou ativamente da série, como diretor, criador, roteirista. Então você tem essa transição de uma mídia para outra com muito sucesso, inclusive nessas mudanças. Então a gente tem nesse artista, né, uma pessoa que passou aí do videogame, da programação, da escrita de roteiros para videogame para o cinema, as séries, com muito sucesso. Pelo menos em The Last of Us, porque eu vi aqui que ele também é um dos criadores de Uncharted, que o filme já é bem aquém do jogo, né? É o filme que tem o Mark Wahlberg e o Tom Holland. Uma aventura, assim, muito esquecível. Pegaram só o nome da franquia mesmo para fazer algo ali, para aproveitar a onda, né? Mas parece que ele não teve envolvimento no roteiro. Ele foi produtor executivo, mas não participou, assim como em The Last of Us. E eu só queria acrescentar que o episódio com o Bill e o Frank me lembrou o episódio San Junipero de Black Mirror, que também é um amorzinho. Se não me engano, acho que foi o melhor episódio daquela temporada de Black Mirror, né? E eu tenho até a camiseta, gente. Bacana, muito obrigado, Elcio, pelos comentários. É sempre bom, né, a gente ter essa perspectiva também. Mas, claro, como eu disse, né, eu, Kel e Renê não jogamos o jogo. Que eu conheço é só de imagens aí de YouTube, né, trailers, teve muitos vídeos, né, que o pessoal fez comparando o jogo e a série, então a gente tem uma noção por cima. E assim como a gente faz com filmes que são baseados em livros e a gente não conhece os livros, a gente tem aqui, claro, o direito de fazer o nosso comentário baseado unicamente na obra audiovisual. Então a gente, obviamente, não vai aqui fazer comentários como os do Elcio, mas vamos analisar a obra audiovisual em si, a série como mérito de ser uma narrativa ali que está no... Eu estou falando assim como se videogame não fosse a obra audiovisual, né? Mas obra audiovisual, né, aqui no nosso métier, né? Cinema, séries e tudo. Então, vamos fazer os nossos comentários baseados unicamente, claro, na série. Então, quero saber do Renê. Qual é o que te chamou mais atenção inicialmente, Renê, na série? Porque sem ter jogado, né? Sem ter tido essa experiência da interação ali com os personagens e tudo. O que mais te chamou a atenção? Porque você
eu sei que é um fã do gênero, né, e do subgênero de zumbis. Então, eu queria saber como é que você... essa sua primeira impressão, né, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre The Last of Us. Pois é, foi curioso, eu até comentei do Terry Luz por causa disso, porque quando eu comecei a ver a série, principalmente os 2 primeiros episódios, eu comecei a achar muito parecido, assim. Eu falei assim, gente, né, ainda bem que eu não vi antes também, porque eu fiquei assim, gente, me lembra muito o Terry Luz, e é curioso, porque eu não joguei, eu não conheci o jogo, né? Eu tinha um conhecimento do título, assim, eu sabia que existia um jogo que tinha o nome The Last of Us, e só isso, eu não sabia, não tinha visto nem imagem, nem nada, quando eu fiz o Terry Luz. Sim. E quando o filme saiu, curiosamente também ninguém nunca me entrevistou, nenhuma crítica, eu não lembro de fazer uma comparação direta com o jogo. Mas pouco depois saiu Logan, né, o filme do Wolverine. E aí algumas pessoas compararam o Logan com o Terry Luz e comparavam o Logan com The Last of Us. Então eu falei assim, então deve ter uma relação entre Terry Luz e The Last of Us. E aí que eu fiquei sabendo, assim, é um negócio pós-apocalíptico, tem um cara, uma menina atravessando um mundo de zumbis, etc. Mas eu até cheguei a ver algumas imagens assim dos personagens no computador, e era isso que eu sabia até então. E fiquei sabendo que era um jogo assim, que era super elogiado e tal, então que era uma obra de arte, etc. E eu fiquei curioso com a produção da HBO enquanto série, porque imaginei que seria uma coisa que é do meu interesse, né? Como você disse, é do meu universo. Assim. E aí, a primeira coisa foi... o primeiro episódio não foi o que eu esperava, assim. Eu achei que já ia ser uma coisa que começa ali na ação pós-apocalíptica mesmo, tipo o primeiro episódio de The Walking Dead, né? E aí tem toda uma apresentação de uma personagem, Sim. que é uma personagem coadjuvante, né? Que é a filha do Joel, para depois ter a tragédia e que vai mudar o ponto de vista, e aí a gente vai acompanhar a história, e aí sim no futuro, a partir ali do terceiro ato, acho, quase, do primeiro episódio. Exato. Então a minha primeira impressão foi achar muito a coisa me desnortear, assim, de apresentar uma personagem que eu acho que a história vai ser sobre ela e depois vira uma outra coisa, né? São outros personagens que vão ser os protagonistas dessa jornada. E a outra coisa foi me lembrar meu próprio filme, que eu fiquei um tempo todo assim, gente, como que parece... Eu imagino que sejam referências comuns, né? A principal referência que eu usei para Terry Luz foi o Lobo Solitário, que é o mangá e o filme, Sim. Que é a história de um samurai vagando pelo Japão com o filhinho criança dele. Né? E talvez, acho que essa talvez seja a grande referência assim, para a maioria das pessoas, e foi pro Logan também, né? Os envolvidos já admitiram isso. Eu não li sobre o The Last of Us, mas eu imagino que tem umas referências comuns aí que fazem parte de algum imaginário coletivo que pegou. Mas para mim a primeira coisa foi essa, assim, não era o que eu esperava, mas eu gostei. O primeiro episódio, assim, eu me senti surpreso com a abordagem. Depois eu fiquei sabendo, né, que no jogo era bem assim mesmo, que você começa jogando com a personagem filha dele, e o tanto que parecia com o Terry Luz, ou com a proposta do Terry Luz. Uhum. Pois é, me veio também essa referência, né, do Lobo Solitário, e também, claro, o Mandalorian. Porque, afinal de contas, não tem como você ver o Pedro Pascal andando por um mundo devastado, acompanhado de uma pessoa jovem, né? No caso, no Mandalorian, um alien jovem, e não lembrar, né? Não fazer essa ligação. Mas quando a gente gravou sobre Mandalorian, a gente também trouxe essa referência, né, do Lobo Solitário, porque é a fonte que as duas séries bebem. E realmente é uma coisa que vem, né, de muito tempo, muitas séries, filmes, né, também já se inspiraram, e é uma obra, né, que é muito reverenciada, né, com toda razão.
A The Last of Us, cara, eu também tive uma sensação, assim, logo de início, de ter essa surpresa de não ser uma série de zumbi convencional, que você espera. E ao longo da série eu também tive essa sensação e fui me surpreendendo a cada episódio, porque a gente tem essas idas e vindas, né, no arco dramático. Tem momentos em que você está com o Joel e a Ellie, tem momentos em que você não está com eles, eu acho que o terceiro episódio é um dos mais elogiados, não à toa, porque se concentra em outros personagens, não que Joel e Ellie não sejam interessantes, mas porque é um momento de suspensão na história principal, né, para a gente ter esse flashback / spin-off em que a gente conhece aqueles outros dois personagens. E depois, ao longo da série, isso que eu achei mais legal, os aspectos que definem o subgênero de filmes de zumbis, eles estão ali, mas não são o que definem The Last of Us. A gente tem as cenas de ação, as cenas de ataque, os tiros, né, os zumbis indo atrás das pessoas e tal, a surpresa, o horror, mas não é o que define a série. É um drama em essência e também tem muita referência do western, né? Tem momentos ali que são de western puro, que o horror ele fica totalmente à parte para a gente vê-los ali indo de lugar a lugar, cavalgando inclusive. Então esse sincretismo, né, de gêneros me deixou muito feliz com a série, né, de ver que não é realmente algo simplesmente para aproveitar toda a fama do jogo, né, que eu sei que tem essa proposta mais artística também. Não é à toa que foi tão aclamado, ganhou prêmios, né, e é considerado algo mesmo fora da curva. Agora, quero saber da Kel, porque a gente assistiu a série juntos, né, Kel? E eu acho que você tem um interesse diferente do meu por esses gêneros. Então, queria saber como é que você recebeu The Last of Us. Diferente como? Não, no sentido assim, de que eu sei que você não se interessaria por uma série baseada em um videogame de zumbi. Entendeu? Em princípio, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Como que para você foi assistir a série também não tendo esse conhecimento do jogo e se envolvendo com os personagens, né? Ah, tá. Realmente, relação com videogames, a minha relação é mínima, então realmente pensar por esse ângulo assim não foi o meu interesse, né? Então eu vi a partir de alguém que não teve contato nenhum com a obra pregressa e inclusive o que pra mim era referência de outros filmes, eu percebi que era referência para muitas pessoas que jogaram o jogo, era do próprio jogo. Então, por exemplo, a cena de perseguição assim dentro do carro, né? Ali no primeiro episódio, né? Que eles estão fugindo assim. E eu vi depois que isso é realmente tirado do próprio jogo. Só que pra mim aquilo me retornou à Guerra dos Mundos, do Steven Spielberg. Sim. Então, que é de 2003, né? 2005. 2005, isso. 2003, na verdade, é quando começa, né? A pandemia em The Last of Us série. Então, eu acabo mobilizando essas referências que são mais cinematográficas do que do próprio jogo. Embora o jogo em si já tenha essa proposta, né? Não à toa ele tá sendo aí adaptado, e eu acho que as pessoas que jogaram o jogo lá atrás provavelmente já até esperavam isso, porque tem essa questão, né, de ser um jogo já com essa proposta narrativa mesmo, né? Uma coisa bem diferenciada. E, assim, não dá pra falar de adaptação, mas dá pra falar do drama, porque eu acho que é o que mais me faz me apegar a esses personagens mesmo. Eu acho que o horror sempre explora isso bem, assim, às vezes mais, às vezes menos. E
a relação, né, dos dois, que é importantíssima. E o trabalho dos atores, um grande destaque para mim, porque como eu já tenho várias referências de outras séries, de outros filmes, como eu tô dizendo, algumas coisas podem não parecer tão novas assim. Podem parecer, né, coisas que eu já vi antes, mas isso se modifica, isso ganha uma novidade, isso ganha mais camadas a partir da relação dos dois e também dessa questão dos pontos de vista, que eu também gostei bastante. E, pelo jeito, né, também vem do jogo, mas aqui é muito bem realizado, assim, né? Você realmente tá se colocando ali em pontos de vista diversos, mas sem perder o fio condutor, né? Sem perder a ligação com esses dois protagonistas, assim. Você super entende que mesmo na suspensão, mesmo no spin-off, né? Mesmo nesse distanciamento, isso também tá ligado à história dos dois, assim. Isso também faz parte, né? Dessa jornada. Então eu gosto, assim. E eu acho interessante pensar que, né, tem essa coisa de mesmo eu não tendo jogado o jogo, eu acho interessante a gente pensar, assim, essas diferentes formas de se colocar em pontos de vista diferentes, né? Porque aqui na série a gente tá se colocando, mas de uma maneira mais passiva, né? A gente tá acompanhando essa trajetória, a gente tá acompanhando essas histórias. E eu acho que no jogo isso deve ter sido muito intenso para as pessoas, porque elas estavam controlando os personagens. Então eu vou te falar que me deu muita vontade de conhecer o jogo. Então, mesmo eu não sendo assim tão apegada a videogames, por conta da série, eu fiquei com essa curiosidade, assim, porque a imersão nas perspectivas, nos pontos de vista, deve ser assim, intensa, deve ser uma ligação muito, muito forte, porque você está controlando, né? Eu fiquei, em alguns momentos, não o tempo todo, tentando imaginar, isso aqui no videogame deve ter sido muito legal. Essa cena da perseguição de carro que você falou, né? Eu fiquei imaginando. Mas a maior parte do tempo que a gente estava assistindo a série, eu nem estava pensando em videogame. Uhum. Então, isso eu acho que foi muito positivo para a adaptação, né? De não ficar tentando emular a imagem de um videogame, sabe? Nesse sentido. Porque tem muitos, por exemplo, se você for pensar no Tomb Raider, no Mortal Kombat, você pensar no Doom, sabe? Em vários momentos eles tentam emular a sensação do jogo. Então, acho que foi positivo aqui para o The Last of Us eles terem colocado isso de lado. Em alguns momentos apenas, eu acredito que quem jogou identifica, mas para a gente que não conhece, você não fica, sabe, tentando, visualizando assim, isso aqui tá igual um videogame, né? Então eu acho que a criação do envolvimento dramático com as personagens foi o que eles fizeram de melhor e com razão. Foi uma excelente escolha. A escalação do Pedro Pascal e da Bella Ramsey também. 2 atores muito bons, né? E a relação entre os dois é o que é muito interessante de você acompanhar, porque tem esse distanciamento de início, você fica, eu pelo menos, né? Vou falando você, mas eu fiquei extremamente incomodado com a Ellie nos primeiros episódios, porque eu entendo que na posição dela, ela estaria querendo, sabe, não estar concordando em estar naquelas situações, né, de estar sendo levada, de estar sendo presa, de ter esse peso de ser a cura para essa pandemia. Então, eu entendo, mas fala o tempo inteiro. Eu falo assim, meu Deus do céu. Eles estão andando num lugar, você fica... Eu falo assim, gente, não é possível, sabe? Depois de tudo que a gente já viu de séries e filmes que tratam desses temas, né, de apocalipse, assim, o silêncio é primordial. Então, eu ficava assim, aflito. Definição, né, da adolescência, sabe? É isso. Mas depois, ao longo da série, os dois vão se aproximando, criando essa relação mais essa intimidade, né, e essa cumplicidade.
e aí eu pelo menos, passei a gostar mais da Ellie, ao ponto de chegar ao final da série e já estar assim, mais preocupado com ela do que com o Joel, sabe? Até porque você vai vendo outras camadas dele, né? Aquela coisa do pai protetor, que teve o trauma, né, de perder a filha e tudo. Eu acho que isso vai dando lugar a outras facetas dele que você já fica meio assim, pô, peraí, ele tá em dilemas em que a escolha que ele faz talvez não seja a mais correta para um herói, por exemplo, né? Então, eu achei isso bacana. Para você, René, essa relação do Joel com a Ellie? Eu gosto, mas eu não achei que ela foi tão bem desenvolvida. Entendi. Tem até a ver com isso que vocês falaram aí, acho que mais o Renato falou, né, de como que a série foge de algumas coisas que a gente está esperando e faz episódios que focam em outros personagens coadjuvantes, não só nos protagonistas. E eu gosto desses episódios bastante, né? Eu acho que é mais o 3 e o 7, né? Se não me engano, que tem Sim. quase uma pausa assim, de um longo flashback para mostrar esses personagens. Mas eu senti falta do Joel na série, assim. Eu acho que ele vira quase coadjuvante da própria série. E eu acho que isso não teria problema se não fosse fundamental essa relação entre os dois para o desfecho da temporada, para a escolha que ele vai fazer. Entendi. Né, para o dilema, entre aspas, que ele vai enfrentar ali no final da temporada. E eu até senti que no primeiro ato todo do último episódio, né, do 9º episódio, eles dão uma corrida para parecer que eles são muito mais próximos do que o que foi construído até assim, que ele começa a ser mais falante, a fazer umas piadinhas com ela, e ela que já não... Agora ela tá meio traumatizada com o que aconteceu com ela no episódio anterior, e é ela que não tá dando muito papo, sabe? Eu acho que é o início do último episódio do nono é meio corrido, porque eles deixaram o Joe muito de lado para trabalhar coadjuvantes, que por mais interessantes que fossem essas histórias, para uma série de 9 episódios, e que é a primeira temporada em que a gente está conhecendo os personagens principais e as motivações deles, eu acho que foi um risco que eles correram, e que para mim não funcionou tão bem, assim, eu queria ter visto mais do Joe e da Ellie nessa primeira temporada para entender qual que é a relação deles, e isso faria mais sentido para mim na decisão que ele toma no último episódio. Entendi. E aí eu acho que eles optaram por outras coisas que, como eu disse, eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eles focam tanto em coadjuvantes, sejam vilões, sejam heróis, o que for, e a estrutura da série nos mostra que esses personagens são descartáveis, assim, eles vão sempre morrer ou desaparecer, que eu comecei em algum certo momento a perder um pouco o interesse dramático, assim, porque vai deixando o Joe de lado. Teve um momento que eu já, lá pro meio da série, assim, que eu já até não sabia exatamente para onde que eles estavam indo, a missão final era exatamente o que mesmo. Então a gente já sabe que aqueles coadjuvantes que eles estão morrendo, que estão mostrando, vão morrer. O Joe tá de lado, e aí no último episódio tem que correr tudo para voltar aquilo tudo que eu acho que eles por causa das opções que eles fizeram nos episódios anteriores. Então foi um pouco incômodo que eu tive de achar que para uma primeira temporada devia ter mais o Joe e a Ellie junto, para fazer mais sentido, mais força dramática o final Taxi Driver lá da primeira temporada. Olha, pensando aqui, eu não sei, eu não tive esse problema assim de não acreditar muito no desenvolvimento, né, dessa relação. Eu acho que o pouco que me foi passado já foi o suficiente, assim, para eu entender que eles estavam se tornando importantes um pro outro, assim. E aí eu acho que nessas histórias que são paralelas, quando eu falo que tem uns vínculos, né, é porque parece que tem umas sinalizações, assim, nessas histórias paralelas, do que eles estão aprendendo juntos sobre cada um, estão aprendendo sobre si e sobre o outro, sabe? Meio que um deslocamento
de si mesmo para ver outras perspectivas, mas que também estão dizendo de si, sabe? Da sua trajetória, assim. Por exemplo, no episódio, né, do casal gay, que é o final, um deles deixa a carta, e aí ele fala sobre a Tess, né? Tipo, deixa... cuide bem dela e tal, essa coisa, né? Também de proteção, né? Cuide bem dela. Então, assim, é um detalhezinho, mas que diz o quanto que, tipo, a Tess foi importante pra ele, eles estavam juntos, e ali naquele momento pesa, sabe? Porque ela não tá mais lá. E aí a Ellie percebe, assim, nossa, ele perdeu uma pessoa muito importante. Apesar de eu ter passado pouco tempo com esses dois, ele acabou de perder essa Tess, sabe? Então, assim, eu tô sentindo esse peso junto dele agora. Então, assim, eu acho que é muito sutil, assim, mas que diz bastante pra gente de como tá sendo construída essa relação mesmo. Também, né, naquele episódio em que tem um irmão mais velho, um irmão mais novo, né, em que ela consegue ter o contato com uma criança e consegue construir uma amizade, e aí é ela quem vai perder essa ligação tão forte com alguém, né? Então, assim, é isso que eu sinto, sabe? São algumas sutilezas que estão dizendo, assim, de como eles estão, através de outros, eles estão se vendo e vendo a si próprios, assim. E aí, pra mim, acho que funciona. Uhum. E como ele é muito fechado, né? Ele tem um trauma muito forte, que a gente, de cara, já é colocado ali no primeiro episódio, a gente já tem esse dado, assim, muito claro. E ele se fecha nisso, né? Você vê que é uma pessoa que se embruteceu também, né? Pela sobrevivência. Eu acho que até faz sentido que a gente tenha menos dele, assim, não sei. Pra mim, me parece que você não conhece ele mesmo, você não sabe esperar o que ele... Você sente que ele tem essa coisa de um pai, né? Exatamente pela perda ali da filha, mas ao mesmo tempo você não sabe como ele pensa essa paternidade substituta, digamos assim, né? Eu acho que ele é bem fechado e é bem surpreendente, assim, porque ele vai te mostrando aos poucos que às vezes não é apenas uma proteção, sabe? É também sobre ele, né? Ele não tá protegendo só ela, ele também tá se protegendo de uma nova dor, sabe? Sim, sim. Então ele vai fazer bobagem, ele vai fazer cagada, porque ele também tá com muito medo, assim. E aí vai tomar essas decisões que dizem mais sobre ele do que sobre pensar nela, digamos, né? Pensar nela como sujeito. Tipo, ela tem esse egoísmo, né? Pô, se eu já perdi tanto, agora eu quero, sabe? Uhum. Eu quero pensar mais em mim também, assim. Então, sim. Sei, eu acho que tem essas complexidades que são muito, muito sutis, assim. E que pra mim, bem interessante. Mas a gente estava falando, né, dessa parte que é menos horror. E aí tem essa coisa também do medo que é não só dos infectados, né, e da infecção em si, mas o medo do que os próprios seres humanos podem fazer uns com os outros, né? Exatamente. Então, assim, o horror tá aí o tempo todo, né? E principalmente nisso, assim, no que a gente é ameaça para nós mesmos, assim. Porque os zumbis do The Last of Us, eles são muito interessantes. A própria premissa, né, de você ter essa pandemia deflagrada no mundo inteiro a partir de fungos é algo que eu, pelo menos, não tinha visto ainda dentro do gênero. A gente sempre pensa, né, em acidente nuclear, vazamento de vírus, de laboratório e tudo, mas essa coisa dos fungos e como que isso vai se espalhando e funcionando, né, eu achei muito interessante aquela rede de comunicação dos fungos, né, que eles conseguem mandar informações, vamos dizer assim, uns para os outros por meio dessa conexão que eles têm na própria natureza, né? Porque a coisa vai se alastrando ali pela terra e tudo. Então achei isso muito interessante e muito bonito também, né?
o design das criaturas é muito bonito. E aí tem até essa coisa a ver com fungos mesmo, né? Que os fungos, eles têm uma diversidade de apresentações. O reino fungi é muito interessante. Eu gosto também dessa escolha. Geralmente a gente vê também muito, quando tá relacionado à doença, né? Infecção, é muito ou bactéria ou vírus, né? Sim. E que aí que não são também vistos a olho nu, assim. São meio que seres que você não vê, né? São microscópicos. E os fungos aqui não, né? Você vê você vê essa infecção, assim, eles transformam a pessoa em uma coisa que é, como você falou, ao mesmo tempo que é repugnante, também é fascinante. Tem lugares que eles entram, assim, tem lá, né, um dos mortos-vivos lá sentado, assim, com aquele monte de fungo saindo da cabeça, né? Cara, assim, é muito bonito, né? A imagem, assim, é muito bonita. Plasticamente, né? Agora, é isso que é interessante, né, Renê? Porque, e pegando carona no que a Kel falou, os zumbis estão ali, eles são os monstros, tem variados tipos de monstros. Naquela hora que tem aquele ataque subterrâneo, né, que eles saem lá debaixo da terra para pegar todo mundo acho que é no 5º episódio, e aí... Eu acho que nessa hora eles poderiam ter enlouquecido mais e feito a coisa mais sangrenta, mais corpos e não sei o que. Aí vem aquele meu fascínio pelo horror gráfico. Nessa sequência em específico, é uma dessas que a gente pensa assim, no jogo deve ter algo parecido. Porque tem até um momento que sai aquele grandão, né, debaixo da terra lá, e você fala, isso aí no jogo, você imagina já, né, a hora que isso aparece. O famoso chefão. Tipo, é o chefe de fase, né? Isso. Aí também, né? Eu que não sou muito de jogos, já sei disso aí, é o famoso chefão. Mas tem esses momentos, né, René, em que os zumbis aparecem para cumprir essa função, mas... os vilões mesmo, os mais perigosos com quem o Joel e Ellie têm que lidar, são os humanos. Só uma coisa, não sei se vocês sabem, né, que o fungo é real, né, o fungo citado na série, no jogo, é um fungo que existe, ele faz isso de verdade com formigas, né? Você acha fácil os vídeos na internet das formigas dominadas por ele. E é isso, e é exatamente aquela explicação. Eu vou parar aqui a gravação, Renê, que eu vou ali na geladeira e vou dar uma olhada no que tá estragando lá dentro. Pois é, aliás, eu não sei se vocês perceberam que eu acho que isso é muito bem construído na série, né? O Joey fala da teoria de que começou com a farinha de trigo, né? De que talvez esse fungo foi na farinha de trigo e tudo. E eu não sei se vocês lembram, no primeiro episódio, que acho que é o aniversário do Joel, né? Que a filha dele reclama que não pôde fazer panqueca porque o Joel não comprou farinha de trigo. E depois, quando ela vai lá na casa da velha lá sinistra, né? Ela não aceita os cookies, porque são os cookies de passa, uva passa, que ela não gosta. Então eles não se contaminaram por causa disso. Ela não come farinha de trigo naquele dia, né? E aí depois faz sentido quando ele fala da teoria lá da farinha de trigo. Mas realmente, existe esse fungo. A ideia é essa mesmo que eles falam lá no inicinho do piloto, né, do primeiro episódio, da temperatura do corpo. Ele não sobrevive no nosso corpo. Mas uma coisa tipo aquecimento global poderia fazer o fungo evoluir realmente para temperaturas mais altas e talvez atacar os humanos. E tem uma coisa mais assustadora que eu estava lendo, não sei porquê, mas é que foi feito um estudo com as formigas, eu acho que são as formigas carpinteiras atacadas por esse fungo, porque tem, né, nesse episódio lá que a Raquel comentou do menino, né, da criança, tem uma hora que o menino fala com a Ellie, será que a gente fica preso dentro, né? A gente você vira zumbi, mas você tem a consciência dentro. E que pelo menos parece nessa pesquisa que foi feita com as formigas afetadas por esse fungo, sim, ele controla só o motor ali, né? As nossas. Ele tem ele vai pegar ali no que seria, vamos imaginar, no ser humano, esse zumbi, só os músculos ali.
E, então, não no sistema nervoso. Então, você, em tese, teria consciência o tempo todo. Só que você não tem controle sobre o seu corpo. Nossa. Então é mais assustador ainda, né? Assustador Você tá preso demais. Gente. Coitado das formigas. É algo que, inclusive, poderia ter sido explorado ou pode ser explorado Pode ser na próxima ainda, temporada, né? Porque sobre a infecção falou-se pouco também, a né? gente tem o ponto de vista do infectado. Falou-se pouco, né? Teve aquele episódio em que a cientista doidona lá manda matar todo mundo e foda-se. Que eu achei isso um pouco... Falei, gente, que cientista é essa que não quer saber? Tipo, ó, não vamos tentar fazer nada, não. Vamos destruir a galera que... É só pra criar essa coisa mesmo de ser algo, né? Nossa, é o horror máximo. E no jogo são os esporos estão no ar, né? No jogo eles têm que usar máscara de respiração. E aí, eu imagino que pra série o Pedro Pascal falou assim, não, outra série que eu vou com a cara. Socorro. Pelo amor de Deus. E aí, acho que por isso que eles criaram essa coisa de ter uma rede, enfim, imagino. Porque... Achei bom essa mudança. Mas acaba sendo uma licença artística que depois da gente ter vivido a pandemia, você meio que fica assim, pô, não é possível. O povo tá entrando nesses lugares sem proteção nenhuma. Pois é. Porque eu fiquei... O segundo episódio, né, que é naquele hotel, que eles atravessam até uma parte que tá alagada, Sim. Eu fiquei tenso o tempo todo, assim, vai aparecer um cara que a qualquer momento, um zumbi e tal. E só que não aparece, né, eles escolheram muito, talvez até para se diferenciar de Walking Dead, que é muito zumbi, né, acho que talvez para fazer um pouco diferente, porque eu sei que também, lendo depois, comentando com pessoas, que no jogo, né, tem muito, assim, ele tá matando o tempo todo os zumbis. E aí na série fizeram essa opção, porque acho que é pra focar nos humanos, realmente, como os verdadeiros vilões. Só que isso foi me tirando um pouco o aspecto de terror da série, né? Eu acho que ela funciona como drama muito bem, mas eu comecei depois a ficar assim, é isso, assim, a Ellie falando alto e não aparece nenhum monstro. Como eu soube depois, né, dessa existência do jogo, e sabia que era um cara e uma menina, e isso era o jogo, eu fiquei assim, eles não vão morrer em momento nenhum, então eu não ficava temendo pela vida de nenhum dos dois. E o que eu achei mais interessante mesmo foi o aprofundamento dramático aí de todos os personagens, e como que eles fizeram essa opção mesmo de que os maiores monstros são os humanos e não os zumbis ali, né? Inclusive com diferenças de motivações, né? Eu acho isso interessante. Assim, ao mesmo tempo que eu acho que devia mais focar no Joe, eu gosto também que eles desenvolvem bem esses coadjuvantes vilanescos, né? Então tem aquela mulher lá, né, do episódio que é até esse dos dois irmãos, tem os outros lá, o canibal pedófilo, né? Que é tipo assim, é vilão mesmo, assim, né? Gente. Nossa. Só que eu acho que é isso, assim, eu acho que eles desenvolvem bem, mas aí eu acho, até isso que a Kel falou, talvez seja sutil demais ali pra mim, porque eu acho que eles parecem que vão entrar numas discussões que vão reverberar na relação Joe e Ellie, mas não vai, assim, por exemplo, lá nesse lado dos canibais, tem uma discussão assim, tem uma menina lá que ficou órfã porque o Joe matou o pai dela no episódio anterior. Sim. E eu pensei assim, isso é muito interessante. O nosso herói, ele mata pais de meninas. Então qual que é a diferença dele pro soldado que matou a filha dele no primeiro episódio? Pois é. Ele vai entrar nisso, mas não. Ele levanta, mas aí vai para um outro lado. Assim. Sabe, eu acho que ele desenvolve, mas aí ele não aprofunda. E aí eu ficava um pouco sentindo falta disso. Eu também. Mas eu acho que, principalmente para diferenciar de tantas outras séries de zumbi, eles terem focados no ser humano mesmo como principal vilão, e aí isso sim eu acho interessante para a construção do arco moral dramático do Joey, muito eficiente, porque me parece assim que no final é quase aquela coisa do Mephisto mesmo, assim, faustiana, né? O Joel, ele ganha, entre aspas, uma nova filha, mas ele perde a moral e a existência da humanidade, talvez junto com a escolha que ele faz, né? E ali eu achei um dilema legal, porque ao fazer a escolha que ele faz e ao mentir para ela sobre essa escolha,
ali colocou uma coisa que me faz temer para a temporada seguinte, porque quando ela descobrir o que vai acontecer, a relação dos dois ali me parece mais interessante do que qualquer zumbi ou outro humano, assim, porque o Joe é o próprio vilão da vida dele, ele é o maior perigo para ele mesmo e para a relação dele com essa nova filha que ele está querendo ter. E isso eu achei muito interessante como a série construiu. É verdade. Sim, eu também gosto bastante. E mesmo ela não descobrindo, eu fico bastante preocupada com essa questão de limites, né? O que mais ele vai decidir por ela? O que mais ele vai entender que é melhor para ela sem perguntar a ela, né? Então isso é apavorante também, né? Talvez esteja sendo criada ali uma obsessão com ela, que vai aprisioná-la, ao invés de protegê-la e de mantê-la viva. Na verdade, vai aprisioná-la muito mais do que ela já está, né? Então, isso é bem... Esse dilema do final ali é bem profundo e me lembrou, claro, do Shyamalan. Você vai salvar quem, né? Pois A pessoa que você ama ou a humanidade? Sim. E ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Com uma possibilidade ali de desenvolver uma cura, você simplesmente desiste dessa possibilidade porque a Ellie é mais importante. Mas eu acho que é um falso dilema também, assim. Eu acho que qualquer pai ia falar assim, azar da humanidade, vou salvar meu filho, sabe? Mas o que me faz falta na série também, além disso que o René falou, eu concordo, é que poderia ter mais informações sobre esses grupos, né, os vagalumes, a Fedra, e a própria questão, né, de como que seria usado esse anticorpo, né, com essa possibilidade de cura e tal, porque em vários momentos eu ficava, inclusive, assim, sem saber quem estava do lado de quem. Eles encontravam com alguns personagens e eu ficava sem saber, mas peraí, esses aqui eles querem pegar a Ellie ou não? Esses aqui precisam dela ou não? Eles querem, né, só mandar no mundo, querem controlar as coisas ou estão preocupados com alguma coisa? Então eu fiquei em alguns momentos meio perdido, sabe, com essas interações que eles têm ali. Então acho que poderia ter desenvolvido também essa parte, dado um pouco mais de informações pra gente, até pra gente se preocupar mesmo, sabe, tipo, bom, ele tá levando ela num lugar que para onde ele não deveria de fato estar levando. Ele está sendo iludido de que eles vão realmente usá-la para poder ter uma salvação. Mas na verdade não. E que não vai acontecer nada com ela, né? Acho que vai ser só uma agulhadinha, retirada de sangue. Então eu acho que isso poderia também ter ajudado em construir essa preocupação, né, pra gente, com as personagens, para onde elas estão indo. Mas eu acho que enquanto a construção desses coadjuvantes principais, né, coadjuvantes principais, é ótimo, é muito boa, né, você tem ali o Bill, né, vivido pelo Nick Offerman, daquele terceiro episódio, né, dentro da casa, em que ele recebe aquele cara que estava lá meio perdido, os dois desenvolvem essa relação, é muito bom. Tem também essa mulher que a gente já citou aqui, né, a Melanie, que é vivida, aliás, Kathleen Melanie Lynskey é o nome da atriz, que é a líder dessa célula revolucionária ali em Kansas, né, onde eles acabam se deparando, e aí tem o episódio que eles encontram os dois irmãos e tem aquela comoção toda. Os próprios irmãos, né, são personagens muito interessantes. Tem também aquele episódio em que a gente conhece a Riley, que é a melhor amiga / interesse amoroso da Ellie, né, que tem aquele momento do shopping. Uhum. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem esses personagens, sem falar lá do líder da seita lá, né, o David. O canibal que ele falou. Scott Shepherd, né, o ator. E pedófilo. E além de tudo, um líder religioso ainda. Então, você vai... E tem a comunidade que o irmão dele tá morando também. Exatamente, ainda tem essa comunidade aí é legal.
que é a que eu tinha até mais vontade de conhecer mais, porque um dos principais motivos... Comunista. Um dos principais motivos do Joe na série é reencontrar o irmão. E aí você chega ali e de repente aquilo foi só um pretexto mesmo para a história continuar, né? Então eu até queria conhecer, por tudo isso que criou na nossa cabeça, eu esperava que a gente conhecesse um pouco mais ali daquele lugar e que a relação do Joel com o irmão também fosse aprofundada. Mas o que eu queria dizer, citando todos esses personagens, é que eu concordo também que em algum momento há uma pressa para poder resolver, e aí talvez a gente que é sempre defensor de poucos episódios, né, de séries mais curtas, talvez realmente fosse mais interessante ter uma temporada mais longa para que a gente pudesse ter mais dessas pessoas. Eu fico pensando, o personagem do Nick Offerman, né, o Bill, que é esse amigo deles que está lá vivendo na casa isolado. Se em algum momento a gente tivesse encontrado ele, depois a gente voltasse e tivesse essa história dele com o companheiro, a gente talvez se importaria ainda mais com a personagem, né? Porque acaba que a gente o conhece ali e ali mesmo a gente já se despede. Então, eu acho interessante a série ter esse momento de pausa, de virar meio que uma antologia, né? Tem esses episódios em que as histórias elas estão ligadas à trama principal, mas não necessariamente está acontecendo numa ordem cronológica e tudo, e nem ali motivando aquela linha principal narrativa, mas eu fiquei também com essa sensação, sabe, de que você conhece e já se despede muito rápido dessas pessoas. Então, de repente, se eles tivessem ido lá na casa dele, sabe, e em algum momento pegar o carro e depois a série voltasse, eu não sei. Mas você se apegou. Eu sinto que em alguns momentos esses personagens poderiam ter mais tempo, sabe, pra gente viver com eles. E, ao mesmo tempo, a relação de Joel e Ellie também ser construída de uma maneira mais firme, né, pra gente chegar ali nos 2 últimos episódios e ter um impacto ainda maior. Porque ela termina meio que assim, né, muito... Peraí, já não tem mais episódio? Agora a gente vai ter que esperar a próxima temporada? Mas é igual Ruptura, né? Também que é uma série ótima. E eu acho que eles estão meio que fazendo isso, assim. Deixando uma grande pergunta no ar e uma continuidade que só virá depois mesmo. Com série eu não tenho problema com isso, não. Agora Quer dizer, tenho, porque a gente esperar até a próxima temporada dá um pouco de sei lá, de uma ansiedadezinha, assim, né? Principalmente quando você gosta muito. Tipo, Ruptura eu sofri muito com aquele final, porque eu falei, caramba, como assim? A gente tá numa tensão, e aí corta isso, e agora espere a próxima temporada, só ano que vem, ou 2 anos. Essas séries grandes, a gente pelo menos tem mais ou menos uma noção de que vai continuar, né? Mas outras que decidem acabar num cliffhanger e aí de repente vem a notícia, a série tá cancelada. Não, ainda tem isso, aí né? Foda, ainda né? tem isso, tem que aprender a lidar com isso, assim. Talvez não é o caso cancelado. Aqui. O que eu acho é que o cliffhanger final, ele é moral. Então, mais moral do que emotivo, né? Então você fica esperando que venha algo mais. Mas é uma baita dúvida que fica ali, que cria-se ali, né, de como essa relação vai se estabelecer a partir de agora. E eu tô super afim aí de ver como é que vai continuar. Você, Renê? Sim, eu também. Mas eu escutando vocês que eu acho que ele também, se terminasse, era um bom final, assim, se não tivesse mais temporadas. Porque aquele final meio do Primeiro Poderoso Chefão, sabe? Ela fala assim, ok. E você fica assim, ela comprou, ela tá querendo acreditar, ou ela desconfiou e acabou, e aqueles dois vão viver no apocalipse pra sempre, com essa desconfiança, alguma coisa assim, né? A que preço ele tá pagando pra ter, entre aspas, essa filha de volta, que até parece meio uma coisa meio corpo que cai, assim, que ele tá querendo transformar ela na menina, né? Que é bem estranho. E eu também, assim, tem o jogo, né, que é
o jogo tem uma segunda parte, né? Tem o Last of Us 2, que dizem que esse é a grande obra-prima, que é muito melhor que o primeiro e etc, né? E que parece que é mais complexo mesmo e que vai ser dividido em 2 temporadas, pelo que eu li. Então eu não faço ideia do que é. Eu fiquei até pensando assim, será que eu entro nessa e jogo... Vou jogar esse Last of Us 2 antes da série, né? A jogada de marketing é essa, hein? Agora as vendas do jogo já eram altas, agora vão subir ainda mais. Pois é, porque todo mundo que eu conversei, assim, que jogou, parece uma experiência muito sensacional, assim. Porque ele mexe muito com você. Aquela lá que o Joey ele é esfaqueado, né? Eu não sei se no jogo ele é esfaqueado. Mas que aí ele fica lá doente, a Ellie tem que cuidar dele. Me parece que assim, você tá jogando com ele, aí ele, eu não sei se é faca ou tiro, toma um tiro, fica uma tela preta, e aí você começa a jogar com a Ellie. E você não sabe o que aconteceu com o Joey. E você fica jogando com ela assim, o Joey morreu, sabe? E aí volta e fica mudando. Isso de que você começa o jogo com a filha dele, e aí você acha que é ela que é o jogador, e aí de repente ela morre, e aí você passa a jogar com o Joel. Então, assim, essas coisas devem ser muito intensas, imagino, né, para quem tá na pele, entre aspas, ali do personagem, né? E eu acho que a série, ela nunca, né, obviamente nunca vai ter esse tipo de interatividade, e acho que é por isso eles focaram tanto no desenvolvimento emocional de tantos personagens, porque é a forma de conseguir pegar o público, né? E acho isso legal, assim, deles fazerem uma escolha de adaptação de um videogame que não vai para o lado de vamos colocar muita ação, muita coisa, porque as pessoas têm que ficar com o coração acelerado, porque é assim que elas jogam o jogo. Não, assim, eles assumiram assim, nós não vamos conseguir repetir a experiência do game. Então nós vamos fazer uma história emocional, moral e etc, porque é uma mídia diferente, para um público diferente, e que possa tanto ser aproveitada por quem gostou do jogo, quanto por quem não conhece o jogo, que é o nosso caso. E apesar das críticas todas, né, que eu falei que eu tenho, eu tô louco para ver a próxima temporada, assim, e eu fiquei fascinado com esse mundo mesmo, e com esses personagens, e tô muito curioso para essa relação do Joe e da Ellie, como que ela vai se desenvolver, porque eles são, com certeza, o coração, né, da série, é o coração do jogo, e dá uma angústia de parecer que não é uma relação tão legal assim que está sendo construída. Eu também concordo com o René, assim, tô curiosa pelos próximos, e eu espero que mantenha essa estrutura, sabe, de episódios que falam de outras pessoas, né, que são de alguma forma relacionadas, mas que são independentes, porque também é uma forma de mostrar como algo curto também pode impactar, né, tanto uma história, né, uma narrativa curta ali, mas que naquele breve momento você se envolveu tanto quanto uma outra grande ou mais longa, como também nessa questão ali de perceber como que eu posso costurar isso com a história principal, né, dos protagonistas, assim. Então, eu acho bacana, eu espero que isso seja mantido, porque pra mim é uma identidade da série com a qual eu me apeguei. Se eu me apeguei foi a isso. Tipo, essa estrutura que eu não gostaria que eles deixassem de lado. Que eu achei bem interessante mesmo, né? As questões dos pontos de vista são muito ricas. E mais zumbis também. Mais tipos de zumbis. Um pouco mais de zumbis, por favor, que a gente que ama horror, a gente gosta. E é isso, assim, muita curiosidade para saber agora como é que vai ser essa relação. E, mais uma vez, destacar o trabalho, né, dos atores. A Bella Ramsey, eu não podia deixar de citar aqui, a gente conheceu ela em Game of Thrones. Ela fazia a Lyanna Mormont e era um badass, assim. Aí eu acho que agora ela é uma mistura de badass com alguém que tá muito vulnerável. Isso é super difícil de fazer, assim, né? Alguém que ao mesmo tempo é atrevida, fala demais, como você falou, e que chega a ser irritante, adolescente irritante, mas que vai, né,
aprendendo ali também a ser mais madura, mas mostrando as vulnerabilidades, as camadas. Eu acho o trabalho da Bella incrível. Um outro filme que eu queria citar também que tem ela é Catarina, a Menina Chamada Passarinha. Muito legal. Que é muito massa. Muito legal. Muito massa. É da Lena Dunham. E ela é a protagonista. E ela explora o lado de humor. Então eu acho que viram esses trabalhos dela também, né? Porque como ela consegue modular bem esses vários tons, assim. É isso. Destacar aqui também a trilha sonora, né, do Gustavo Santaolalla, que é um baita compositor. Ele é argentino, já teve vários trabalhos aí no cinema, né, inclusive premiados e tudo mais. E aqui ele criou a música tema e também é um dos compositores das músicas que acompanham essa jornada de Joel e Ellie por esse mundo devastado por fungos. E não falamos das girafas. Meu Deus, essa momento cena é muito bonita. Momento, eu falei de Steven Spielberg, momento Jurassic Park. Total. Realmente eu lembro muito. Renê, muito obrigado pela participação aqui, por ter compartilhado com a gente a sua percepção sobre The Last of Us. E a gente se encontra aí em breve em mais um podcast. Obrigado pelo convite. Muito legal falar dessa série, escutar vocês também e poder bater esse papo sobre a série. Assim, só uma última coisa, só lembrar o nome de um dos criadores, né, que é o Craig Mazin, que junto com o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, que está responsável aí pela série, o Craig Mazin é o roteirista e criador daquela série também da HBO, Chernobyl. Sim. E eu acho que muito desse peso emocional e esse peso de desolação que está impresso em The Last of Us é muito parecido com Chernobyl, né? Então, eu acho que é um cara que consegue equilibrar muito bem essas coisas e é um dos motivos também de eu confiar tanto aí na série e nas próximas temporadas aí que virão. Obrigado demais pelo convite e foi ótimo papo aí. A você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência. Siga o Cinematório nas redes sociais, acesse o nosso site cinematório.com.br e venha fazer parte do nosso Cineclube. Você pode pedir um filme para a gente comentar e aí a gente atende ao seu pedido aqui no Escolha da Audiência. Um beijo, gente, e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.